Os perigos do Velho Oeste certamente nunca foram poucos ou raros. Seja pela ameaça constante de bandidos ou foras da lei espreitando em cada esquina, pelos conflitos frequentes entre colonos rivais e nativos americanos, ou pela sensação geral de falta de lei que permeava a fronteira do Oeste. Segurança e proteção eram garantias raras em uma terra assolada por problemas a cada passo. Esses perigos nem sempre vinham na forma de monstros humanos e conflitos intermináveis. Às vezes vinham da natureza selvagem, da imprevisibilidade da mãe natureza e da fome. Para os mais desafortunados, eles também vinham na forma de várias doenças. As doenças se espalharam desenfreadamente por toda a história inicial da América. Especialmente à medida que os europeus se estabeleceram pelo país e trouxeram consigo pragas e pandemias para as quais os nativos americanos não tinham imunidade. Sem dúvida, a mais destrutiva de todas essas doenças que atingiram a fronteira oeste foi a cólera. A cólera é uma infecção bacteriana nos intestinos delgados, transmitida por água e alimentos contaminados por fezes humanas. A doença às vezes apresenta poucos ou nenhum sintoma, mas geralmente é caracterizada por diarreia intensa durante alguns dias, além de fortes cãibras musculares e vômitos. Com a diarreia, geralmente ocorre um desequilíbrio eletrolítico que leva a deformidades físicas, como mãos enrugadas, pés enrugados, pele fria e áspera e olhos vermelhos e fundos. A cólera tem sido uma força tão destrutiva ao longo da história que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já causou 7 pandemias diferentes, incluindo uma que está em andamento desde 1961. O surto de cólera mais crítico, relacionado ao Velho Oeste, foi a terceira pandemia de cólera, que durou de 1846 a 1860 e matou dezenas de milhares de pessoas. Mais notavelmente na Grã-Bretanha e ao longo das trilhas da Califórnia, Oregon e dos Mormons na fronteira oeste, esses números variam de 6.000 a 12.000 mortes apenas nessas 3 trilhas. Sem contar as várias outras trilhas e assentamentos espalhados pelas planícies, montanhas e desertos que desapareceram por causa de doenças tão rapidamente quanto foram construídos. Diante das condições das trilhas para o oeste e da baixa qualidade de vida no Velho Oeste, é compreensível que a cólera tenha dizimado tantas vidas no século XIX. As trilhas ofereciam pouquíssimas oportunidades em termos de saneamento, fosse para as pessoas tomarem banho ou lavarem suas roupas. Essas atividades ocorriam perto de água imprópria para consumo, que era ingerida pelos colonos desidratados por falta de opção após a contaminação da água potável. Seria uma jornada difícil para todo o grupo de viajantes. As pessoas com cólera ficavam extremamente desidratadas e provavelmente continuavam a beber a água contaminada por puro desespero. Era, para todos os efeitos, um ciclo de dor e morte, e embora nem todos que contraíam cólera morressem, a medicina estava longe de conseguir detectar a bactéria cedo ou manter as pessoas hidratadas enquanto elas lutavam, isoladas no meio do nada. Por falta de cuidados médicos e reposição de eletrólitos, muitos que contraíam a forma grave da bactéria morriam em até 24 horas após a primeira dor de estômago. Enquanto alguns médicos tentavam prescrever láudano e cânfora, nada podia curar a cólera, apenas aliviar a dor debilitante. A cânfora era um óleo derivado de uma espécie de árvore asiática, enquanto o láudano era uma tintura incrivelmente amarga feita de ópio. Isso significava que, se aqueles que tomavam o remédio para a cólera sobrevivessem à doença, provavelmente ficariam viciados em ópio como resultado. Era horrível. Não importava como você olhasse para isso, e não importava se você sobrevivesse. A cólera apareceu pela primeira vez na história registrada americana em 1832, chegando até Missouri e Louisiana por meio de barcos a vapor ao longo dos rios Mississippi e Missouri.
Depois, espalhou-se para o oeste na Corrida do Ouro da Califórnia em 1849, atingindo o auge em 1850, com grandes caravanas de colonos em busca de fama e fortuna. Claro, os pioneiros não foram as únicas vítimas da doença, já que a cólera varreu comunidades indígenas que compartilhavam fontes de água contaminadas ao longo dessas mesmas trilhas. Na verdade, a cólera era tão grave em certas áreas. 2/3 das tribos Cheyenne do Sul foram completamente dizimados pela doença, assim como metade das tribos Pawnee. Curandeiros e xamãs indígenas ficaram tão surpresos quanto seus equivalentes brancos, sem nada em mãos para combater a doença, para aliviar o sofrimento causado pelo que depois seria chamado de o Destruidor Invisível. De forma semelhante à cólera, havia a disenteria, uma doença que já era conhecida pela maioria das civilizações ao redor do mundo quando começou a migração para o oeste nos Estados Unidos. Também chamada de fluxo de sangue em diversas culturas. A disenteria é uma doença extremamente desconfortável, caracterizada por febre e diarreia com sangue, o que novamente levava à desidratação e à mesma morte lenta causada pela cólera. Existem 2 causas comuns de disenteria. Uma é uma bactéria e a outra é uma ameba parasita. Ambas infectam os intestinos e causam inflamação intestinal. Ambas entram no corpo humano do mesmo jeito. A cólera se espalha através de água contaminada e locais com saneamento inadequado. Uma cena comum ao longo da trilha do Oregon e de outras semelhantes eram buracos profundos, cavados nas margens de rios, córregos e pântanos alongados que pontilhavam a paisagem do oeste. Esses buracos eram usados como poços de água e fontes de bebida para as caravanas em movimento. Colonos usavam eles temporariamente até que poços fossem feitos, e encanamento ainda era um sonho distante. Essas fontes de água, compartilhadas rapidamente, ficaram infestadas de germes e bactérias, uma receita perfeita para a propagação de doenças. Médicos tratavam a disenteria frequentemente com óleo de rícino, extraído das sementes de mamona. Claro, as interpretações modernas do óleo de rícino esclarecem que ele próprio é um laxante. No século XIX, acreditava-se que ele estimulava o apetite dos doentes para que se alimentassem. Mantenha-se hidratado e, acima de tudo, evite as armadilhas do desequilíbrio eletrolítico. Para completar os horrores gastrointestinais do Velho Oeste, temos a difteria, o termo técnico para distúrbios de garganta de várias partes do mundo, que remonta pelo menos ao século XVI. A difteria é mais comumente considerada uma doença infantil, com a maioria dos casos ocorrendo em bebês e crianças. No entanto, ela também era contraída por muitos adultos em toda a fronteira oeste. A doença é causada por uma bactéria comum, e mesmo que a maioria dos casos seja assintomática, ainda pode ser transmitida sem sintomas. A bactéria se transmite de uma pessoa para outra por contato físico direto. Mas, assustadoramente, também é uma doença transmitida pelo ar que pode permanecer em objetos inanimados. Os sintomas surgiam de 2 a 5 dias após a exposição inicial, manifestando-se por febre. Depois, surgia dor de garganta e manchas cinzas ou brancas nas amígdalas e no fundo da garganta. Se essas manchas descoloridas crescerem muito, podem bloquear parcial ou totalmente a passagem de ar. E até mesmo algo tão simples quanto respirar se torna cada vez mais difícil para a pessoa infectada. Os gânglios linfáticos também costumam inchar bastante em casos de difteria, formando o que é conhecido como pescoço de touro em bebês e crianças pequenas. Também existe um segundo tipo de difteria que afeta a pele, os olhos e os órgãos genitais. Isso se manifesta como lesões e bolhas, às vezes muito intensas. Elas formam feridas abertas e supurantes, que deixam a pessoa afetada propensa a infecções e outras doenças. A difteria também vinha acompanhada de várias outras complicações que eram especialmente difíceis de tratar enquanto se viajava pelo país ou se estava isolado em um assentamento pobre e remoto. As complicações incluíam inflamação dos nervos, insuficiência renal, sangramento, arritmias e, em alguns casos, paralisia.
Com isso em mente, é fácil entender por que a difteria era tão perigosa, tanto para os muito jovens quanto para os muito idosos. A taxa de mortalidade ficava em torno de 5 a 10% e não havia tratamentos eficazes na época da migração para o oeste. Por esse motivo sozinho, a difteria é considerada a maior assassina de crianças de todo o Velho Oeste. O simples repouso e o aumento da ingestão de líquidos não eram suficientes para combater a doença durante a maior parte de um século. Uma das doenças mais frequentes que você ouviria falar nos livros didáticos sobre o Velho Oeste é uma enfermidade genérica conhecida como febre da montanha. Febre da montanha é, na verdade, um termo para várias doenças, como febre do carrapato do Colorado, febre tifoide e escarlatina. A febre do carrapato do Colorado é causada por um vírus transmitido pela picada de carrapato de madeira das montanhas rochosas infectado. Apesar de ser diferente da febre maculosa das montanhas rochosas, essa doença tem sintomas muito semelhantes. A febre era comum nas áreas rurais das montanhas do Colorado, estendendo-se até Wyoming, Utah, Idaho e Oregon. Como as trilhas foram as primeiras a sofrer com a doença, os infectados geralmente sentiam os sintomas aparecerem entre 3 dias e 3 semanas após a picada inicial. O principal problema da febre do carrapato do Colorado é o reaparecimento dos sintomas. Uma batalha com a febre durava cerca de 3 dias. Desaparecia e depois voltava com força total. Aqueles com a doença eram avisados para não ficarem muito relaxados no chamado olho do furacão, como se dizia em relação à calmaria entre as tempestades. O problema mais comum na febre do carrapato do Colorado ia de febre e calafrios a fortes dores de cabeça e sensibilidade à luz. As pessoas também sofriam com dores musculares, vômitos e erupções cutâneas. Esses sintomas, então, se intensificavam durante a segunda fase da infecção. Embora a febre do carrapato do Colorado raramente fosse fatal, sua natureza complicada enlouquecia os infectados. O vírus podia ficar no sangue por até 6 meses, tornando transfusões muito arriscadas nas montanhas rochosas. Tanto antigamente quanto nos dias atuais, não havia e ainda não há um tratamento adequado para a febre do carrapato do Colorado. A febre tifoide era uma doença semelhante, transmitida por uma bactéria chamada tifo, que se parecia muito com a bactéria Salmonella, ainda comumente encontrada em alimentos e água contaminados. Hoje, a febre tifoide causava um verdadeiro inferno para suas vítimas azaradas, trazendo sintomas já 6 dias após a exposição. Junto com ela vinham fraqueza, dores de cabeça, dor de estômago e uma erupção cutânea rosada e manchada. Muitas pessoas que contraíam a febre tifoide não conseguiam receber o tratamento adequado e seus sintomas duravam semanas a fio. Isso podia causar confusão mental e perda de apetite, levando à desnutrição como na cólera. O pior de tudo era a natureza altamente contagiosa da febre, que contribuía para a taxa de mortalidade de 20% observada no Velho Oeste, especialmente durante os meses de verão. Aqui vai uma curiosidade. Um dos mitos mais populares espalhados entre os pioneiros na época áurea da febre tifoide era que consumir alface poderia aumentar as chances de sobrevivência caso contraíssem a bactéria. Claro, isso pouco ou nada ajudava no tratamento da doença. E às vezes até aumentava as taxas de infecção se a alface estivesse suja e contaminada com E. coli. A terceira febre das montanhas era a febre escarlate, causada pela bactéria Streptococcus do grupo A mesma responsável pela faringite estreptocócica, mas com diferenças específicas. A bactéria libera uma toxina que faz com que uma erupção vermelha intensa apareça na língua e no corpo. Outros sintomas incluem dor de garganta, gânglios linfáticos inchados e uma dor de cabeça que parece não passar. Obviamente, não havia vacina no auge do Velho Oeste e também não existe uma disponível nos dias de hoje. Assim, muitos que sofreram febre escarlate tiveram complicações que os acompanharam por toda a vida.
Isso significava que doenças renais, cardíacas e artrite atormentavam os sobreviventes da febre até a meia-idade. Isso se eles vivessem tanto tempo. Para começar, para tratar a febre escarlate, os médicos da fronteira prescreviam repouso absoluto e, geralmente, uma dieta líquida composta por soro de leite, arroz, água ou caldo. Embora os remédios não pudessem curar a doença, os infectados recebiam sais de Epsom, amônia ou nitrato de prata na tentativa de impedir que o veneno agisse no corpo. Alguns chegavam a raspar a cabeça para combater a febre. Para se manterem frescas e permitir o uso de compressas frias para combater a febre em seu auge. Com a penicilina e outros antibióticos, o tratamento da escarlatina em países desenvolvidos mudou completamente. O mesmo vale para a maioria das doenças que se espalharam no Velho Oeste. Se é que serviram para algo, elas deram razão ao velho ditado de que as coisas mais mortais do mundo são aquelas que você não pode ver, transformando a fronteira do Oeste em um terreno fértil para doenças e perigos, como contavam as histórias de antigamente. Claro, se você conseguisse evitar as doenças na fronteira, talvez vivesse uma vida longa e cheia de amor. Mas, para tanta gente, ter boa saúde era uma impossibilidade. E se uma pessoa do mundo moderno fosse jogada no Velho Oeste americano, bem, provavelmente não duraria 24 horas, não é mesmo?